Olá pessoal, tudo bem? Então mais um vídeo explicando mais uma atividade do GeoGebra que nós passamos na última aula presencial do nosso curso Mobile Learning para os professores de matemática da Rede Municipal de Educação de Joinville. Então nós vimos na última aula que uma das maneiras de você trabalhar com o GeoGebra é uma atividade guiada ou semi-guiada, onde você passa uma lista de instruções para que o aluno possa ir construindo, algum objeto geométrico, como nós vimos nessa atividade. Trabalhamos com circunferências, diâmetro, raio e chegamos até o cálculo do número π. A segunda maneira que nós trabalharmos, a segunda maneira que nós encontramos nas referências para trabalhar com o GeoGebra é por meio de resolução de problemas, ou modelagem matemática. A gente pega um problema, esse problema é um problema, geralmente um problema aberto, ou seja, não é aquele problema padrão que tem no livro didático, onde o professor resolve um modelo e o aluno vai repetir. É um problema aberto, onde o aluno vai ter que pensar, onde ele vai ter que trazer uma solução. A solução desse problema não é única, pode ter diversas soluções. No meio dessas diversas soluções, nós vamos encontrar soluções que não são boas, vamos encontrar soluções medianas, vamos encontrar soluções boas e espera-se encontrar uma solução ótima, aquela que resolva o problema da melhor maneira possível, ok? Então, eu trouxe aqui um problema que é um problema que eu trabalho algumas vezes com meus alunos, uma turma que eu tenho na universidade, formação de professores de matemática, e lá a gente tem uma disciplina que trabalha só tecnologia aplicada à educação. Esse problema diz o seguinte: uma empresa possui 4 estações de trabalho em um terreno quadrado de 1 km. Então tem um terreno plano e tem 4 estações de trabalho, uma empresa. As 4 estações de trabalho estão posicionadas nos vértices do terreno quadrado. E a pergunta, o problema a ser resolvido é: qual é a melhor configuração de uma estrada que liga as 4 estações? Ou seja, qual é a estrada com menor distância? Então você tem que construir uma estrada que ligue os 4 pontos, Você saindo de uma estação de trabalho, você tem que conseguir chegar nas outras 3 e tem que ser a melhor configuração, ou seja, o menor caminho, para você gastar a menor quantidade de material para construir essa estrada, Então, você poderia simplesmente pedir para que os alunos construíssem e trouxessem uma solução, mas o que eu trabalho é a gente pensar em utilizar a ferramenta do GeoGebra e criar um modelo, utilizar modelagem matemática, criar um modelo geométrico, Eu poderia desenhar no papel, mas o GeoGebra vai nos auxiliar bastante porque ele já traz as medidas lá, E como nós vimos no outro vídeo, a gente pode pegar essas medidas e botar numa tabela, e a tabela vai calcular os valores para nós, Tá ok? Então a ideia é a seguinte, a gente vai construir. Vamos pegar aqui uma folha, um arquivo novo do GeoGebra, vamos tirar os eixos. Quer dizer, vamos deixar o eixo aqui, e vamos botar uma malha. Por que eu deixei os eixos? Porque lá diz que o terreno é um quadrado de 1 km de lado. O que acontece geralmente é o aluno tentar criar um quadrado, por exemplo, aqui. É um quadrado, São 4 estações, estão nos vértices de um quadrado. Vou criar dessa maneira. Isso aqui é um quadrado? Só que a minha escala aqui não está de acordo com o problema. Eu tenho que ter um quadrado de 1 unidade de lado, 1 km, então tem que corresponder a 1 unidade. Esse quadrado meu aqui tem 4 unidades, Então eu vou apagar, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, e vou construir um quadrado que tenha 1 unidade de lado. Quando você coloca aqui, bem ali no meio, ele já vai colocar, não precisa ficar com medo que ele vai colocar bem certinho, no ponto 2 e 3. Você poderia criar um ponto também, clicando aqui embaixo.
coloco entre parênteses, vou criar um ponto aqui, ó, que é um ponto de coordenada 3, 3. Eu poderia digitar aqui embaixo, ó, 3,3. Tá? Dou um Enter, tá lá. Mas eu posso simplesmente vir aqui, colocar. Aqui estão meus 4 pontos, eu sei que são vértices de um quadrado, né? Porque a minha própria malha está mostrando isso. Está muito pequeno aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom. Venho aqui, ampliar, vou ampliar isso aqui. Vou botar mais aqui no meio, posso ampliar mais um pouco. Aí, tá? Aqui eu dei um zoom, e esse quadradinho aqui, né, o lado desse quadradinho já não é mais uma unidade. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. É 20% de uma unidade, né, porque eu dei um zoom e aumentei. Agora eu vou criar o meu quadrado. Tá aqui, né? Vou pedir para mostrar o valor, nome e valor. Posso só ir clicando aqui agora, ó. Opa, tem que pegar aqui, ó. Sempre tem que pegar a flechinha. Peço aqui, ó, nome e valor e já clico aqui em cima. Nome e valor. Clico aqui em cima. Nome e valor. Clico aqui em cima. Nome e valor. Aqui em cima. Nome e valor. Essa daqui, esses segmentos que eu criei aqui, que são os lados do quadrado, já me serviriam como um tipo de estrada, né? Eu poderia criar essa composição de estrada usando os lados do quadrado. É claro que aqui é fácil de ver que essa minha estrada teria 4 km, né? Que são 4 vezes 1. E também, eu acho que você já pode pensar que não é a melhor composição. Mas de qualquer maneira, ó, eu vou pegar uma planilha e vou colocar aqui, ó, vou botar estradas. A minha primeira estrada é lados do quadrado. E eu venho aqui, dou um igual e vou buscar esses elementos aqui lá para minha tabela. Então o que vai ser essa minha estrada chamada lados? Vai ser G, o segmento G, mais o segmento F, mais o segmento I, mais o segmento H. Dou um Enter, está aqui, 4 unidades. Bom, podemos pensar em outro tipo de estrada, né? Só para a gente organizar, ó, eu vou aqui, propriedades, vou pedir uma cor diferente para cada estrada. Tá? Então, a próxima é essa daqui, vou botar uma cor, está tudo vermelho. Estrada vermelha, podia chamar lá também de estrada vermelha ou alguma coisa desse tipo. Só para a gente não se confundir com as outras estradas. Bom, podemos pensar numa nova estrada. Tá? Ela estaria aqui. Tá? Poderia chamar essa estrada de diagonal. Tá? E vou aqui, botar um igual. Né? Aqui o programa já chamou de K e J, então a minha estrada diagonal seria K mais J. Né? O tamanho do segmento K mais o tamanho do segmento J, que são as diagonais desse quadrado. Dou um Enter, deu 2,83. E assim eu tenho que pensar outros tipos de estrada. Né? Então lá no problema pede para calcular 5 tipos de estradas. Né? E crie, pelo menos é o que peço aqui, 5 tipos de estrada. Você pode pensar não em retas, numa circunferência, algo assim. Crie mais uma coluna na sua tabela representando o cálculo matemático que deve ser utilizado para encontrar o comprimento total. Né? Isso aqui a gente pede só para que o aluno ele possa fazer uma relação, né, do que ele está fazendo. Então, aqui seria fácil, né? Seria... Eu coloco entre parênteses aqui, ó, F mais I mais G mais H.
entre aspas, para ele não puxar o valor e deixar, né, aqui, deixar letras aqui, né? Aqui seria, entre aspas, também K mais J ali, né? Posso pensar então numa circunferência aqui circunscrita a esses 3 pontos. Posso pensar, bom, tem diversas possibilidades e é o que eu quero que vocês pensem, né? E que vocês consigam fazer mais aqui, pelo menos 3 tipos de estradas para nos apresentar, tá? Como finalização do trabalho, cria um documento de uma lauda, né, uma folha representando a resolução do seu problema. Ou seja, tem que explicar como que você resolveu. Uma parte importante da resolução de problemas, né, há uma teoria, né, uma metodologia de ensino de matemática, resolução de problemas, uma parte importante que é uma habilidade que nós temos que desenvolver com nossos alunos, que não é só da língua portuguesa, não é só de artes, que também você aprende a representar uma ideia através das artes, é também na matemática. Resolver um problema também é apresentar esse problema. Resolver um problema também é apresentar de modo eficiente, de modo visual, com figuras, com textos, de maneira escrita e até mesmo de maneira falada, o seu problema, né? Se você somente resolve, você não sabe comunicar esse resultado, há aí alguma falha, nós temos que desenvolver. Hoje em dia isso é uma habilidade que é solicitada, né, para o jovem quando ele chega no mercado de trabalho, para os profissionais saberem se comunicar de maneira escrita, de maneira falada e por meio das mídias, né? Fazer uma apresentação de PowerPoint, fazer uma apresentação de vídeo e tudo mais, tá ok? Então essa daqui era a nossa atividade. Já é um pouco baseado na atividade anterior, onde eu apresentei o uso, né, das tabelas, tá bom? Abraço e até mais.